Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Renata, ela que é filha do Deus vivo, mãe, esposa, formada em pedagogia, influencer digital e CEO da Rê Souza Modas. Qual é o teu arroba, Rê? @ReSouzaModas, _. Show. A Renata, gente, ela tem um histórico de emagrecimento. Ela já emagreceu 19 quilos só com alimentação e atividade física e lecionou por mais de 10 anos. Mas esse ano ela pediu a exoneração de um concurso público para viver um sonho de empreender e ter mais tempo com a família. E hoje nós vamos conhecer aqui um pouco da história da Renata, ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente, mas antes eu quero lembrar todos vocês de compartilhar esse episódio com outras mulheres para encorajá-la e levar esperança, que é o intuito do nosso podcast. Rê maravilhosa, se apresente da sua forma para o pessoal. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Renata, sou filha do Deus vivo, mãe, esposa, filha. Sou influencer digital também, formada em pedagogia e CEO da Rio Souza Modas. É um prazer estar aqui, Jéssica. Fiquei muito honrada de ser Obrigada. convidada. O Voicast é um sonho da Jéssica, e estar participando desse sonho é maravilhoso. Obrigada, Rê. Eu que agradeço, porque eu tenho certeza que a sua história, ela vai encorajar muitas mulheres. Que é literalmente, quando eu vejo o Voicast assim, quando eu estava montando ali, né? Eu falei assim, Deus, eu quero criar algo para as mulheres a fim de encorajá-las, sabe? Porque nós somos portadoras das boas novas, Sim. né? E eu me considero uma encorajadora do reino mesmo. Eu acredito que eu tenho esse papel crucial aqui na Terra, né? De facilitar a vida de outras pessoas, mas engrandecendo a fé delas de alguma forma, sabe? Porque a fé vem pelo ouvir, né? Uhum. E eu acredito que a sua história, ela será muito encorajadora para não só para mim, mas também para outras mulheres. Legal. Rê, maravilhosa, me conta uma coisa. O que que tá no seu coração aí para você compartilhar com o pessoal hoje? A gente vai começar falando sobre o quê? Vamos começar falando sobre essa história aqui de lecionar por 10 anos, amiga, e pedir as contas para empreender? Como assim? Vamos lá. Desde criança, tinha um sonho de ser professora. A minha tia, que era uma tia Hum, muito querida, né? Ela foi professora por muitos anos. E quando aham, criança, eu falava que eu queria ser professora que nem ela. legal. Saí do ensino médio, fui direto para a faculdade, sofri muito na faculdade, porque ganhava super pouco, trabalhava na Aham, Folha de São Paulo, lá no centro de São Paulo. sim. E na época, eu acho que eu ganhava R$ 300 e tinha que pagar a faculdade. Comecei a vender lanches na faculdade para poder suprir o valor da mensalidade, vendia mousse, enfim. Terminei com muito custo a faculdade. Iniciei numa escola particular, né? Dando aula para alfabetização, e nisso foi indo. Né, alfabetizava as crianças, e depois de um tempo na escola particular, eu entrei na prefeitura de Jandira. Lá eu fiquei por 10 anos como monitora e trabalhava também como professora numa Legal. escola particular. Foram anos difíceis, mas assim, eu amava o que eu fazia. Eu amava a criança, eu amava estar lá, amava lecionar. Mas tipo, o tempo foi passando, eu sentia que faltava algo. Entendi. Porque depois de uns 5, 6 anos, depois de 2 anos de casado, eu tive o Heitor, e eu trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde. Então eu tive que optar entre a escola particular e a prefeitura, e eu acabei saindo da escola particular e ficando somente na prefeitura, porque professora é só meio período. E lá na prefeitura eu levava o Heitor junto comigo, na mesma sala, na mesma escola. Então eu tinha esse conforto, porque quando eu tive ele, eu não queria deixá-lo numa creche, eu estando trabalhando em outro lugar. Então, para Uhum. mim, esse conforto de estar com ele na mesma sala que eu falo que assim foi um favor do céu muito grande, porque eu fiquei Sim. durante 3, 4 anos com ele na minha sala, sendo a professora dele. Uau, que E eu não legal. queria ele nas mãos de ninguém, não por falta de confiança, mas assim, era meu primeiro filho, eu queria ver o desenvolvimento dele, eu queria Uhum. vê-lo crescendo. E fiquei com ele esse tempo, né? E foi dando 9 anos de prefeitura. O meu esposo sempre falava: Fia, você precisa fazer algo, você precisa empreender, né? Não cabe falar o motivo na qual eu saí da prefeitura, mas ele falava assim: você precisa crescer, você é muito nova.
Uhum. E eu, mas o que que eu vou vender? O que que eu vou fazer? O que que eu vou empreender? Aí ele, não sei, faz isso, faz aquilo. E eu comecei a pegar várias coisinhas, mas nada dava certo, Aham. nada dava certo. E eu fui orar a Deus, eu falei, Senhor, me mostra, me Sim. mostra. E o Senhor falou pra mim, o que que você gosta? Eu falei, eu gosto de me arrumar. Que legal. Adoro, adoro me arrumar. Aí foi aí que surgiu o Ressouza Modas. Comecei com bolsas, né? Aham. E depois eu fui colocando as roupas de acordo com o que eu uso. E nessa época que eu abri o Ressouza Modas, eu ainda trabalhava na prefeitura. E eu vi que já não estava dando mais. E ainda era influencer. Sim. Então, eram muitas demandas. Eu estava deixando a minha casa, a minha família de lado. Foi aí que aconteceu algumas coisas na escola onde eu trabalhava que foram motivos para eu pedir exoneração. Mas depois que eu fui entender que foi Deus me falando, Renata, chegou a hora, chega, Uhum. chega. Foi um dia que eu fui até a prefeitura e pedi exoneração de 10 anos de carreira na prefeitura. De começo eu fiquei meio balançada, já porque, querendo ou não, era um salário fixo que eu tinha ali todo mês, né? E de repente você não tem, porque empreender é isso. Uma hora você tem, né? Um mês é muito bom, Uhum. outro mês não é tão bom. E é isso, eu acho que eu acho não, tenho certeza, eu tô vivendo o maior sonho, porque eu fico perto da minha família, eu tenho um horário super flexível para fazer tudo que eu quero. Show. O Rê, o que que te motivou? Claro, você tinha ali a sua tia, né, como referência para você fazer essa faculdade de pedagogia, para ser professora. Mas tinha mais alguma coisa? Você sempre gostou de criança, você, enfim, você se via como professora? O que que fez, o que que te motivou a continuar com esse sonho, mesmo sendo tão difícil, assim? Porque você disse: "Olha, eu vendia lanches para pagar a mensalidade ali da faculdade, né, para conseguir me manter, porque eu ganhava pouco", mas existia algo a mais? Existia, Jé. Essa minha tia, que eu me inspirei nela quando criança, eu ia muito na casa dela. Uhum, Muito, muito, muito. Todo final de semana, praticamente todo dia eu estava lá. E eu via a flexibilidade dela. E eu acho que isso me marcou desde criança. uhum. Ela tinha tempo para cuidar da casa dela e ela só trabalhava meio período. E professor Entendi. é isso. E na minha adolescência ali, eu pensava o seguinte: eu quero casar e eu quero ter filhos, mas eu quero trabalhar também. Então Aham, eu preciso de uma profissão que não me pegue assim o dia inteiro, que eu trabalho 8 horas. Eu preciso de uma profissão que eu trabalhe de 5 a 6 horas. entendi. Fora a vontade, porque eu gostava mesmo de criança, então isso me motivou muito, porque eu queria muito ser mãe, Aham. queria muito ser dona de casa, mas eu queria ter uma profissão também. Legal. A sua mãe, para eu poder entender, a sua mãe, ela sempre trabalhou fora? Não, a minha mãe ela veio trabalhar quando eu estava com 17 anos. Ah, Ela mas a nunca sua mãe era trabalhou. uma boa dona de casa. Maravilhosa, sempre foi, até hoje. E por que que a sua mãe decidiu trabalhar? Ela disse o motivo? Não, hoje é assim, eu vejo, né, que a minha irmã já estava com, eu e da minha irmã temos 7 anos de diferença, e Uhum, ela já estava já com uma idade legal que ela poderia trabalhar fora, entendi. porque enquanto ela era pequena, ela ficou, né, cuidando do lar, cuidando dela, aí ela viu, e ela passou num concurso também e resolveu ir, Legal. que era algo Entendi. também assim mais flexível para ela e tá até hoje. Legal. Então a prioridade dela, no caso, foi a casa e os E- filhos. Aí depois Exatamente. que ela pensou, criei, Isso, agora exatamente. eu vou pro mundo, tipo assim, agora eu Isso. vou. Ah, legal. Uhum. Por que que eu tô te perguntando? Porque você disse assim, eu achei curioso, né? É legal. Você disse, olha, desde pequena eu tenho a visão de quero ser uma boa dona de casa, quero ter filhos e também quero trabalhar. Uhum. Porque muitas mulheres, né, hoje em dia, assim, na nossa geração, as mulheres pensam assim: eu tenho que fazer tudo pra depois eu, né, tipo assim, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser bem financeiramente e depois eu vou lá e, enfim. Mas você não, na verdade, você tinha os 3 Tinha. objetivos e você queria dar um jeito de conseguir fazer os 3, ou seja, Exatamente. você queria dar um jeito de ser uma boa dona de casa, de trabalhar e também de ter filhos. Uhum. Legal, achei legal, É. bacana. Eh, ô Rê, e quantos anos? Foram 4 anos de faculdade? E Foram nesses 4 4 anos. anos você vendeu ali os seus lanches para poder pagar essa mensalidade. Isso. Legal. Vendi os Poxa, que lanches para bacana. Na pagar. verdade, você já empreendia. Já, sem saber, já É, na verdade empreendi. você já Sem saber. Não.
não tinha noção disso, mas ganhava um dinheirinho legal, porque o pessoal ia com muita fome para a faculdade. Sim. E minha mãe me ajudava a fazer esses lanches e eu levava. Levava e vendia tudo, não voltava com nada. Ô, Rê, e naquela época você não pensava assim, por exemplo, nossa, eu acho que, não, eu não quero mais ser professora, eu acho que eu quero empreender, porque eu acho que vender tem um salário melhor do que ser professor. Você não pensou nisso? Não, não passou na minha cabeça. Eu acho que eu queria tanto ser professora, queria tanto passar num concurso público, que não passava na minha cabeça isso. Quando você era, criança, você sente ou você lembra de, sei lá, de ter dificuldade de aprender, ou você ouvia isso dentro da sua família? Que as pessoas tinham dificuldade de aprender, tipo, ou que a sua mãe tinha dificuldade de aprender, alguma coisa do tipo? Não, Jé, eu sempre fui bem estudiosa, fazia tudo, mas eu era muito quietinha. Uhum. Muito quietinha. Assim, eu era mais retraidinha, mais quietinha na sala. E todo lugar que eu lembro que todo lugar que eu ia, minha mãe falava: fica quietinha, senta e fica quietinha, não mexe em nada. Uhum. Então eu acho que fui crescendo nisso, né? Me despertou essa vontade de ajudar as crianças, de cuidar das crianças, né? Ah, é porque sempre tem alguma coisa. Eu pergunto assim pra tentar entender, porque assim, ó, vamos supor, eu decido ser advogada. Quando você vai perceber que uma pessoa ela escolhe uma determinada profissão, é porque algo aconteceu antes que despertou aquela vontade. Ou seja, existe uma motivação que ela nem sabia. Por exemplo, ai, tive um primo que foi preso injustamente, então eu tomo aquela dor e falo também, eu vou estudar direito para eu ajudar outras pessoas. Uhum. Sempre tem algo assim, sabe? Uma causa, tem uma causa, assim, tem um propósito quando a gente vai escolher determinada profissão. Eu conheci uma moça que hoje ela trabalha com marketing. E eu conversando com ela e fazendo algumas perguntas, né, para ela, e ela foi advogada por muitos anos, só que ela falou: "Jéssica, chegou uma hora que eu não me via mais fazendo isso", sabe? É como se eu tivesse perdido o tesão por aquilo. E aí eu falei: "Mas o que que você gosta?" Ela falou: "Eu amo trabalhar com marketing e hoje eu trabalho dentro de uma agência". Eu falei: "Mas por que que você resolveu fazer o direito, né?" Ela falou: "O meu irmão, ele foi, morto e a minha mãe sofreu muito. A minha mãe ficou em depressão por conta da morte do meu irmão. Não lembro se foram policiais que mataram o irmão dela na época, enfim, mas ele foi morto injustamente, segundo ela. E ela falou assim: e eu tomei a dor da minha mãe e eu não tinha como ajudar a minha família. Eu não via meios de conseguir ajudar a minha família. Então eu falei: só de raiva eu vou fazer direito, porque ninguém vai passar pelo que eu passei, Sim. pelo que a minha mãe passou. Então, se eu puder ajudar as pessoas para que elas tenham uma vida melhor do que a minha, farei isso. Uhum. E por isso que eu te perguntei disso, porque Sim. sempre tem um Um porquê. porquê. E no seu caso foi ajudar as crianças. É. Que legal, que legal. E você sempre gostou de criança? Sempre, sempre. Ah, lembrei de um motivo agora. Hã. A minha avó cuidava de criança. Ah, legal. Ela cuidava de criança e eu achava um máximo. Aquele monte de criança, ela conseguia colocar todo mundo assim bonitinho, dava almoço, tomava banho, chegava pra mãe na hora de buscar todo mundo limpinho. E eu ajudava ela também. Ah, legal. Ah, não, mais um motivo que eu tô aqui tentando relembrar. Falei, minha avó cuidava de crianças. Sim, porque o que a gente vive na nossa infância não fica na infância, né? Na verdade, a gente anda. A infância é a estrada da nossa vida. Então, tudo que a gente vive hoje, na verdade, tá ligado com Tem a a nossa ver. infância, né? Aham. Tem uma frase, eu não lembro o autor agora, gostaria de honrar esse autor, mas não lembro. Mas esse autor diz que a infância pavimenta a nossa vida adulta. E é realmente isso Isso. mesmo, porque tudo tem a ver. Se a gente for buscar, a gente vai encontrar uma série de porquês, né? Por mais Uhum. que a gente não queira encontrar esses porquês aí, Encontra, se a né? gente começar a se deparar com outras situações, assim, a gente vai lembrando, igual agora, né? Te Uhum. dei uma provocadinha É, eu e lembrei. você, nossa, lembrei. Pô, legal. O Rê, eu não, Ah, acho que eu nunca comentei isso com você, mas teve uma época que eu tava na sede de servir na igreja, né? De fazer alguma coisa pra ajudar o outro, assim. E eu me cobrava isso e eu falava assim: ah, eu preciso ajudar. E o que eu faço? Aí eu fui lá no departamento da igreja e falei assim: vocês estão precisando pra que área, né? Como eu posso ajudar? Ela falou: ó, estamos precisando no Kids. Falei: tá bom, vou ajudar lá no Kids então. E aí fui. Menina, eu não levo jeito. não. Não levo. Nossa, eu não levo um pingo de jeito. Gente, sabe quando a sua energia fica. Você fica Esgotar. esgotada?
Eu posso palestrar 12 horas seguidas que eu não fico esgotada, tipo, como cuidar de uma De criança por criança. 1 hora. E eu falava: "Definitivamente, eu não tenho talento, eu não tenho jeito com E criança". ser professora não é só um, são vários, são 30, 40, né. Não, amiga, eu não seria. Haja energia, amiga. Eu não eu não seria, Rê. Mas enfim, por que que você acha que seu marido falava? Seu marido empreende? Não, Seu marido não não empreende, mas empreende. ele dizia pra você que você teria que fazer algo legal. Ele tem uma alma, assim, de empreendedor maravilhosa, ele sempre me incentivou. Ele falou: "Você precisa fazer algo". E a gente às vezes até discutia, eu falei: "Eu vou vender o quê? O que que eu vou vender? Eu não tenho noção do que vender, fulana vende também". Aí ele: "O sol tá aí pra todos, não importa Aham. se fulana vende também, vende o que a fulana tá vendendo". Foi aí que despertou essa vontade. E quando eu fui pedir exoneração, como eu falei pra você, Aham. eu fiquei já com o pé atrás, porque eu tinha um salário fixo ali todo mês e de repente não ia ter. E eu fui buscar a palavra, e o senhor falou que ia suprir todas as coisas. Uau, Que eu ia ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava ali na prefeitura, né, e tendo horário para cumprir. E hoje eu não tenho horário para cumprir, eu faço meu horário, né. uau. E tem acontecido? Você tem ganhado 3 vezes mais? Tem, com certeza, com certeza. Uau, sensacional. Não, porque assim, eu sempre falo aqui, né, gente, que eu sou analista de perfil comportamental e a Renata, ela tem um perfil totalmente diferente do meu. O perfil da Renata é um perfil mais estável, ou seja, ela gosta de previsibilidade. Na verdade, não é que ela gosta, é necessário que haja uma previsibilidade. Então, eu imagino, Rê, quão desafiador Foi foi muito, pra você pensar, não terei aquele salário todos os meses. foi muito difícil. Foi muito difícil. Até quando eu conversei com meu esposo, eu falei: "Amor, vai dar? Dá?". Porque assim, eu nunca ajudei, mas eu sabia que eu tinha o meu salário, que se acontecesse alguma coisa eu poderia ajudá-lo. Aham. Ele: "Não, vai. Deus não mandou? Deus não falou pela palavra?". Eu falei: "Então eu vou, porque ele mandou e eu vou". Eu fui, mas assim, no outro mês eu ainda estava com aquilo, eu falei assim: "Meu Deus, o que que eu fiz?". E todo mundo de boca aberta, Eu imagino. de boca aberta: "Eu não acredito que você fez isso. 10 anos". E Deus tem me surpreendido, me surpreendido. Ô, gente, a Renata, ela é digital influencer, né? Inclusive, eu vou fazer um jabá aqui, né? Claro, pra ela. Bora. Porque ela empreende com a Ressouza Modas, mas eu vejo ela muito mais além. Inclusive, essa semana a gente estava conversando sobre É, isso, né? uhum. Sobre. Mandei uma determinada história lá pra ela se inspirar. E eu falei pra ela assim: que eu vejo ela fazendo outras coisas além dessa loja. É que eu acredito que são projetos futuros, né, Rê? Exatamente, exatamente. Inclusive tem algumas coisinhas aí para serem realizadas, mas eu acredito que o propósito é muito maior do que esse. Mas ela também é digital influencer. E eu vejo ali que ela posta vários depoimentos, sabe, de pessoas que falam: "Olha, Rê, eu fui porque você indicou e eu gosto de tudo que você indica". Então, se você precisa de uma digital influencer, indico Estamos aqui. Renata Souza para vocês. Bom, Rê, Hã, então, vamos falar sobre o emagrecimento? Aí nessa vamos. nessa época, você foi lá, parou, saiu lá da, né, começou a empreender, legal. Nessa época você já estava nesse processo de emagrecimento? Já. O emagrecimento ele começou por volta de 2021 para 2022. Na verdade, vamos lá, vamos mais a fundo. O emagrecimento começou desde os 15 anos, porque eu sempre tive problema com a balança. Uhum, E eu sofri muito bullying quando criança. tá. Né, de parentes ali próximos que sempre falava: "Ah, gordinha, ah, não consegue porque é gordinha". Então a minha luta dos que depois que comecei a ficar adolescente, saía mais, tinha amigas, né, tinha umas determinadas roupas que eu não gostava em mim, porque ia aparecer a barriga, isso e Uhum. aquilo. E assim que eu comecei a trabalhar já, o meu primeiro salário eu comprei um remédio chamado Sibutramina. Nossa, tá até proibido hoje. Sibutramina. E na época eu emagreci super bem, fiquei super feliz, 10 quilos a menos, mas eu não sabia que eu ia voltar o dobro. E durante todo esse processo eu emagrecia, fazia dieta do ovo, dieta líquida, dieta da sopa, enfim, todas as dietas que estavam na moda eu fazia. Emagrecia super bem, porque quando eu começo algo eu sou muito focada. Aham. Emagrecia super bem, mas ganhava o dobro. Casei. Quando eu casei, eu estava, acho que uns 5 quilos só acima do meu peso, né? Eu não estava tão gordinha.
E tive o Heitor. Engordei por volta de uns 16 quilos. Quando Aham. eu tive ele, eu voltei rápido. Mas aquilo de ficar em casa, na verdade eu trabalhava e comia super mal, e era correria, chegava, tinha que fazer janta, e a minha comida do dia a dia era sempre coisa rápida. Uhum. Veio a pandemia, minha amiga. Era muita comida dentro de casa, muita comida. Aí eu desenfreei e esqueci de mim. Aí teve um certo dia que eu me olhando no espelho, se trocando, né? Porque só Deus sabe, né? O que a gente vê ali no Uhum. dia a dia. Eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero. Mas eu percebo hoje que tudo isso aconteceu porque eu não tinha emagrecido a minha mente. Eu só queria emagrecer o meu corpo. A minha mente continuava de compulsão, de querer comer por emoção, de não nutrir o meu corpo, né? Uhum. Aí comecei o processo de emagrecimento, emagreci super bem no começo. Depois de 2 anos eu entrei na academia. Aí o negócio deslanchou. Hum. Não fazia atividade física, né? Por sem vergonhice mesmo, né? Não consegui encaixar ali na rotina. Aí eu comecei a fazer atividade, aí a alimentação foi mudando. E eu tô até hoje ainda no processo. Ô Rê, você Hum. acha que você começou a se arrumar? Porque você falou que sempre gostou de se arrumar. Você liga uma coisa na outra, do tipo, eu gosto muito de me arrumar, porque eu já fui muito julgada pela minha aparência, então eu comecei a me arrumar meio que pra me esconder ou pra suprir alguma necessidade. Você sente alguma coisa assim? Ou Sim, sim, eu sinto. Eu eu achava assim, já é algo muito pessoal, mas eu acho que pode ser que outras pessoas também estejam passando por isso, né. Por eu estar acima do peso, eu queria estar muito arrumada Uhum. para não mostrar o que tinha de baixo, enfim, para não mostrar aquela minha insegurança de estar acima do peso. Então eu sempre estava arrumada. Sim. Sim. É quando você falou, eu liguei uma coisa na outra. Eu falei, deve ter sido. Porque assim, tudo bem. Não que todo mundo que goste de se arrumar seja por isso. É, Mas conforme você foi falando que é. sofreu bullying e tal, às vezes quando a gente olha uma pessoa que faz muitas plásticas, vamos supor, ou se arruma muito, ou ela não sai de casa, ela é aquele tipo. Conhece alguém que, por exemplo, ela não vai na padaria sem passar base. Não, ninguém pode me ver assim. É Uhum. porque geralmente ela esconde algo Algo. ali, né? Existe uma ferida. E aí ela tenta sempre estar muito arrumada ou muito, enfim, pra esconder aquilo de Esconder. outras E para pessoas. você ter uma noção, você falando isso, já lembrei de outra coisa. Eu sempre fui muito compulsiva por Por compra. roupas, compras. Assim, era um absurdo. Eu teve uma época que eu tinha mais de 50 vestidos no meu guarda-roupa, só Caraca. vestidos. E todos os sapatos tinham que combinar com os vestidos. Então eu tinha de todas as cores. E hoje eu vejo que era para suprir isso. Porque eu tinha que me ver arrumada, eu tinha que me ver com uma roupa legal, com tudo assim ornando, cabelo, tal. Unha, não me via com a unha sem fazer de jeito nenhum. É. Todo o excesso esconde uma Esconde. falta. É. Todo excesso esconde uma falta. Então, não que a gente tenha que andar desarrumada, mas sempre que a gente encontra Era algum excesso em excessivo, alguma era coisa, excessivo. com certeza é para suprir um Uhum, vazio ou alguma coisa, exatamente. uma necessidade de aprovação, do tipo, eu preciso provar para as pessoas tal coisa. Enfim, Isso. E legal. assim, eu vejo que depois da atividade física, depois que eu fui me conhecendo, que eu comecei a emagrecer a minha mente, eu fui mudando até nisso. Aham, Porque hoje eu olho e falo assim, eu preciso comprar isso? Eu necessito? É até como a gente falou, eu achei a minha identidade. aham. E nisso eu descobri no Voe, viu, gente? É outra pauta. Olha lá, gente. Gente, pra quem não conhece o Voe é um movimento de mulheres que eu faço aqui na cidade de Itapevi. É um movimento presencial que o Voe significa vivendo o extraordinário. Qual é a promessa, né? Qual é a intenção desse movimento de mulheres? A intenção é que mulheres identifiquem as suas identidades e clarifiquem o propósito de vida. Ou seja, para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Quem sou eu? O que que eu quero da minha vida? É exatamente para isso que esse movimento foi criado. E todos os meses, nós trabalhamos com um tema diferente. O tema agora do de janeiro será Onde eu me perdi. Nós vamos falar sobre a identidade da mulher, né? Qual é a função dela na sociedade, dentro de casa, enfim, eu acredito que vai ser assim
extraordinário. Nosso próximo encontro presencial será no dia 18/1, às 15 horas. Bom, voltando, Rê. Vamos. A gente pode falar disso num outro. A gente pode falar só sobre identidade, né? Vai ser Sim, é legal, legal, assim, para o legal. pessoal. Que eu acredito que uma das maiores dúvidas da humanidade é identidade e propósito. E Muito se fala propósito. sobre isso, né? É. Identidade e propósito, mas Uhum, existe uma base ali pra gente se encontrar. exatamente. Enfim. Legal. Ô, Rê, mas sobre esse start que você teve da mente magra, né? De entender assim, preciso emagrecer a minha mente. Como foi? Você se conectou com alguém? Você ouviu alguém? Você começou a seguir alguém? De onde saiu isso? Hoje eu não me lembro, de verdade, eu não me lembro. Eu me lembro da cena, eu olhando pro espelho e dando um basta naquilo. Show. Mas eu não consigo lembrar. Eu até esses dias ouvindo você falar sobre que a gente sempre tem uma referência pra gente iniciar Aham, alguma coisa. Eu não consigo me lembrar de como começou. Porque aham. foi tão rápido, porque daí de quando eu tomei essa iniciativa de dar um basta, o emagrecimento foi super Uhum. rápido, o meu entendimento da alimentação, que me nutre, o que nutre emocionalmente também foi tão rápido, Sim. que assim, eu emagrecia, eu queria ajudar outras pessoas, então eu não consigo me lembrar da onde eu tirei essa referência. Legal. Mas teve o dia do basta. Teve, Tá. Isso teve, todo mundo tem que ter esse dia, o dia do basta. teve. Pra qualquer área da nossa vida. De gerar, tava até falando com a Gabi que eu olhei pra uma determinada área da minha vida, pra uma determinada situação, eu falei, eu tô inconformada com isso. Não me cabe mais aqui, Uhum. sabe, nessa situação, vivendo isso. Todo mundo precisa ter esse dia. Mas esse dia do basta, aconteceu alguma coisa? Do tipo, fui vestir uma roupa e não me serviu. Sei lá, não me pesava, mas me pesei e vi que eu tinha engordado 20 quilos sem perceber. O que que aconteceu? Foi roupa. Como eu falei pra você, era muito ligado em roupa. Aham. Era o meu parâmetro. Tipo, Sim. sempre investi em roupa para poder disfarçar aquilo que eu não queria mostrar. E eu tinha comprado um determinado vestido que eu amei. Hum, Tipo, fiquei apaixonada quando chegou em casa. Eu olhava para ele, olhava para mim e falava: não, não quero isso. Não tá legal. entendi. E vi aquele vestido marcando na minha barriga, porque a minha barriga também sempre foi um ponto que acabava com a minha autoestima. Uhum. E daí eu falei assim, guardei ele, falei, eu ainda vou usá-lo. Hoje eu não tenho mais, porque não, Não assim, condiz não mais com condiz aquilo que você mais quer com passar. isso, mas assim, eu guardei ele para quando eu tivesse magra eu usá-lo de novo. Que legal, show. E aí, por onde você começou, Rê? Como você conquistou essa mente magra, né? Por onde você começou a trabalhar? Qual foi o primeiro passo que você deu? O primeiro passo foi com a dieta low carb, já. Tá. Foi uma dieta mais assim restritiva, que me fez Uhum, perder super rápido. Mas eu já tinha feito ela de outras vezes e eu falei assim, eu vou fazer, mas assim, eu não posso voltar ao meu peso. uhum, Era um basta mesmo, porque sim. eu vou continuar. Fiz ela por um mês, depois continuei fazendo, mas de forma mais comendo de tudo. Eu aprendi que se eu quero comer algo, uma pizza, um lanche, eu posso me regrar durante o dia, comer algo mais saudável, mais leve, para quando chegar à noite eu conseguir comer essa alimentação mais gordurosa, enfim. Eu aprendi a comer. Eu como com equilíbrio hoje em dia. Não deixo de comer nada, nada que eu gosto, mas com equilíbrio. Eu acho que isso é o ponto crucial para todo mundo, né? A gente ter equilíbrio naquilo que a gente come. Ah, eu vou comer 3 pedaços de pizza e tomar um refrigerante. Ah, não, agora eu vou chutar o balde porque eu já comi esses 3 pedaços de pizza. No outro dia, continua. Come seu pãozinho com ovo de manhã, seu Uhum. cafezinho. Enfim, eu acho que o equilíbrio é tudo. Legal, legal. Ô, Rê, mas você tinha uma meta? Como você acha que você conseguiu manter? Porque assim, por várias vezes você tentou e não conseguiu. O que que foi diferente agora? Olha, Jé, igual eu falei pra você, acho que a minha vontade de querer crescer Uhum. como mulher, que eu me vi assim, eu consegui conseguia me enxergar magra, conquistando várias coisas. Tá, Não sei tá. se isso tem Tem ligado, tudo a tem ver, tudo, tem né? tudo, tem Então eu tudo. não queria mais voltar e hoje eu tenho pavor. Tenho pavor de se eu até uma coisa assim que não sei se é até bom falar, mas se eu como alguma coisa assim mais gordurosa, eu fico, meu Deus do céu, eu não posso engordar, eu não posso engordar. Sim. De tudo que eu já passei. Aham.
Tá, tem tudo a ver. Na verdade, Tem. assim, ó, por que que a gente não alcança? Porque não tá claro pro seu É, cérebro o que você quer. exatamente. Você precisa de um objetivo claro. E aí, eu falei exatamente sobre isso na live hoje, né? A gente precisa, a gente tem que ter uma meta, só que a gente precisa destrinchar essa meta. Por exemplo, às vezes a gente. Vamos supor que eu estou 20 quilos a mais do meu peso. Então eu penso assim: se eu disser pro meu cérebro, se eu focar só nos 20 quilos que eu preciso eliminar, eu vou viver me auto-sabotando. Pode ser que eu É. desista no meio do caminho. Mas se eu falar assim: olha, eu tenho 20 quilos para eliminar. Eu quero eliminar isso em quanto tempo? Eu preciso dar ali caminhos para o meu cérebro. E eu preciso ter uma visão clara de futuro. Uma visão positiva, clara, uma visão positiva de futuro. É isso Então mesmo. eu tenho que falar assim: olha, eu quero aquele corpo ali. E eu tenho que me imaginar. Como é ser magra? Como Uhum. é ter aquele corpo? Como é usar determinada roupa? Enfim, eu preciso fazer o meu cérebro viver aquilo. Por quê? Porque o cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, quando eu vivo aquela cena, para ele é real. Eu estou vivendo aquilo. E quanto mais eu vivo, quanto mais eu imagino, mais ele entende que é possível alcançar aquilo. Então, a gente geralmente não chega em determinado lugar justamente porque me falta essa visão positiva de futuro. Então, eu falo assim, por exemplo, ai, eu quero ali perder não, eliminar os 20 quilos, legal. Isso em quanto tempo? Em 6 meses? Tá, mas se eu dividir isso por 6 meses, quanto por mês eu tenho que perder? Aí a meta, ela fica mais palpável, Uhum. fica mais realizável, né? E aí o meu cérebro fala, olha, até que não é tão difícil, bora lá. Porque eu já não vou estar focando nos 20. Eu vou estar focando ali, vamos supor, nos 2 quilos. Então ele fala assim, olha, 20 eu não garanto, mas 2 já é Exatamente, mais possível. exatamente. E eu Legal. percebi também, Jé, que assim, na época que eu vivia emagrecendo, engordando, emagrecendo, eu queria algo momentâneo e que eu levasse para a vida toda e não existe isso. Aham, E hoje eu me vejo assim e eu pratico isso, que atividade física, alimentação balanceada é para o resto da vida. exato. É um Então, estilo de vida, é né? um estilo de vida. Então, isso daí eu levo até, né, tiver velhinha, eu acho que isso que vai me carregar, né? Continuando sendo saudável, fazendo atividade física, se alimentando bem. Legal. E você acredita que a ambiência influencia? As conexões influenciam nessas decisões? Ah, com certeza, Antes com você certeza. seguia, você via, você como era, assim? Com quem você se conectava? Em quais mesas você sentava? Qual era o tipo de conversa que você tinha quando você era gordinha? Você lembra das pessoas que você se conectava? Lembro, lembro. Como era? Então, eram mesas que depois do culto ia comer cachorro-quente, pastel, pizza. E todos os dias, praticamente, todo final de semana. Eram mesas que, Uau. assim, não tinha comida saudável nem no almoço, nem no. Porque a gente sempre estava em movimento de oração. E Aham. em movimento de oração sempre tinha coisas O práticas, mais coisa... fácil ali, né? lanche, que Aham, é algo que dava para todo mundo. Então a gente sempre estava envolvido nisso, entendi. sempre. Não E era assim agora? pouco. Hoje em dia já mudou muito. A ambiência mudou, assim, acho que 100%. 100%. A gente pensa, ao comer, a gente quer sair para um restaurante. Ah, mas lá vai servir isso, isso, isso e aquilo. O que que a gente precisa fazer no nosso dia para a gente não ficar com excesso de calorias ali no Aham, nosso dia? E as pessoas também, a ambiência no qual eu estou inserida, que o Cleito está inserido, porque isso também, né, mexe muito com a nossa família, né? Com a nossa casa. sim. Mudou muito, mudou muito. Mas isso só aconteceu depois que eu comecei a me conhecer também. Entendi, entendi. Porque aí você começou a ser mais seletiva com as Exatamente. pessoas, com as Exatamente. Com mesas. as mesas, com tudo. E as pessoas que andavam antes com você, elas mudaram ou elas ficaram lá? Tem algumas que mudaram, tem Que umas que legal, continuaram do mesmo lugar. que legal. É porque a maioria das pessoas, elas ficam lá, né? Assim, e aí você fala, olha, eu continuo te amando, né? Mas você quer vir comigo? Eu tô aqui nessa vibe agora, tô nessa pegada de, né, de me cuidar mais e Sim. tal. E aí tem gente que vai achar você uma louca, bitolada Não, e não precisa disso. E eu não tô nessa vibe e tá tudo bem, né? tudo Cada um bem, tranquilo. respeitar ali a sua Uhum. fase.
Porque a chave precisa virar, né, Rê? E se vira pra você e Precisa. não vira pra elas, tá tudo bem elas ficarem lá e É, e tranquilo. assim, no começo eu queria enfiar na cabeça de todo mundo que Sim. atividade física era ótimo e que se alimentar bem era ótimo. Mas eu percebi que as palavras elas sempre vão confundir o exemplo e a raça. Então, boquinha fechada e vamos continuar fazendo. É isso mesmo. Sabe que eu tive uma experiência que quando eu comecei nessa vibe de autoconhecimento, né? Eu queria enfiar a goela abaixo. Mas assim, você ainda é mais doce do que eu, né? Você é mais carinhosa, assim. Eu não, eu falava, não, você não tá entendendo. Eu queria literalmente obrigar as pessoas a gostar daquilo que estava me fazendo bem naquele momento, porque estava me fazendo muito bem. E aí eu queria obrigar elas a viver aquilo que eu estava vivendo. E teve uma pessoa em específico, e eu consegui até levar muitas, mas elas não ficaram. Porque eu acredito que não era o momento delas, né? Não, enfim, sei lá, de 50 que eu levei, nenhuma permaneceu. Uhum. Não fez a mesma diferença para elas do que fez, como fez para mim. E teve uma pessoa em específica que eu ficava. A irmã dela falou: não, você tem que falar com ela. Sabe aquele negócio? Tipo assim, você fala. Antes eu não tinha esse cuidado, né? Pra falar com as pessoas e tal. Então eu era muito 880. Ferro, sabe? E, enfim. E aí eu falei com ela, tipo, soltei o verbo, né? Tipo, é porque você tem que fazer e que não sei o quê. E ela olhou pra minha cara, ela falou assim: eu não estou na sua vibe. Me deixe em paz. O que que você vai falar depois Aí disso? eu falei pra irmã dela assim: tá vendo? Por que que você me obrigou a falar com ela? Eu não queria falar com ela, você me obrigou, porque a irmã dela tem um perfil como o seu, não gosta de conflito. Uhum. Então, tipo assim, a irmã dela não falava. E aí ela terceirizava pra mim, né? Pra eu falar. E aí a irmã dela ficou com raiva de mim, depois eu fiquei incomodada com aquilo. Ai, foi bem chato, assim, sabe? Depois eu falei pra ela, me perdoa, você ficou chateada comigo? Ela, fiquei chateada, mas que ela, tá bom, me perdoa, lá, enfim. Mas nunca mais ela falou comigo, tá? É complicado. Porque cada um tem que viver sua vida, gente. É, Deixa é um cada um viver. momento, né? O ciclo que a É. pessoa tá vivendo. E se não vira chave, Rê, não adianta, Não, assim. não adianta. Enfim. Mas aí, Rê, como que você tem sustentado isso até hoje, assim? Quem você segue nas redes sociais? O que que você escuta hoje? É diferente daquilo que você escutava antes? O que mudou na sua rotina hoje, de forma prática, assim, para as pessoas entenderem como elas também conseguem manter um estilo de vida mais saudável? Tá. Eu acho que uma coisa liga a outra. Eu vou explicar um pouquinho do início do ano. Antes Uhum. mesmo de eu pedir a exoneração da prefeitura, que inclusive foi esse ano, tá super recente, eu orava e pedia para o Senhor conexões novas, porque eu tinha emagrecido, estava fazendo academia, mas ainda faltava algo. Sim. Faltava algo, eu precisava de um impulso, eu precisava de uma ambiência nova, precisava Aham. de pessoas novas, né? Enfim, pedir para o Senhor, prepara, né? Eu preciso de pessoas, de caminhar com pessoas novas, enfim. Mas agora eu entendo tudo aquilo que eu pedi no começo do ano, de 2024. E eu até caí num grupo que eu não me identifiquei, né? No Uhum. começo eu fiquei super empolgada, porque eu sou do tipo que sou empolgada no começo. Né? Depois eu não me identifiquei, né? Enfim, tá tudo bem, ainda tenho conexões com as pessoas e Uhum. continuei orando. Foi quando, em maio, que eu conheci o Voi, Julho. julho. Julho que eu vi no feed passando lá, movimento Voi, um movimento que vai mudar e clarificar. Eu falei assim, eu vou nesse movimento aqui. Eu Uhum. vou. E era um sábado de frio, de chuva, e o Cleito e os meninos lá em casa. Ai, vamos assistir filme. Aí eu falei, ah, é verdade, né? Acho que eu não vou não conheço ninguém lá. Falei, não, eu vou, vai. Fui me arrumar. E já eu fui criada na graça, né? Cresci nos preceitos do Senhor, sou Aham. batizada, porém eu não tinha intimidade com Deus igual eu Sim. tenho hoje. E foi no movimento Voi de julho, foi 17 de julho, se eu não me engano, e que você falava que para as coisas acontecerem na nossa vida, a gente precisa ter intimidade com Deus, a gente precisa estar nos pés do Senhor. Foi daí que tudo mudou na minha vida. O que não Uau. mudou em 10, 20 anos, mudou em Caraca, meses. que legal. Eu falei, Senhor, é disso que eu preciso, era disso que eu precisava. O que ela falou é o que eu preciso. Aham. Porque eu lembro que você também falou alguma coisa assim, às vezes não te falta nada, e realmente não me faltava nada, Sim. mas faltava a presença do Senhor. Uau.
Eu até encho meu olho de lágrima, porque isso pra mim foi assim, tipo, renovador. Renovador, já. E foi depois do Voe que eu criei ambiências diferentes, que eu criei conexões diferentes, né? Que eu comecei também a seguir outras pessoas. Hoje, em casa, na minha televisão, eu não assisto o canal aberto. Uhum. É só pregação o dia inteiro, é louvor o dia inteiro. No final de semana a gente assiste uma série, eu e meu esposo, para ter aquele momento, né? Mas assim, não tem mais canal aberto, é pregação e louvor o dia inteiro. É o tempo todo conectada no céu. Uau, E eu acho legal, que a partir do momento que você muda isso, a sua vida muda. legal. Tudo vai ser com mais clareza. As pessoas que eu ouço, Camila Vieira, Paulo Vieira, Tiago Brunet, Jéssica Pradella, fazem a gente também ter força de vontade de querer sempre ser melhor. Não melhor do que ninguém, mas melhor Aham, para nós mesmos. sim. E hoje eu busco isso, para eu acordar de manhã e ter a motivação de ir treinar, é para isso, que eu quero ser cada dia melhor, 1% melhor. Que legal. Você sabe que tem muita gente que mete o pau na motivação, né? De, ai, inclusive eu era uma das, É, né? Eu tava estudando sobre motivação para eu poder. Eu escutei um rapaz falando sobre isso e eu falei, não, vou estudar. Aí eu fui estudar sobre motivação ali, o que a neurociência fala sobre motivação. E olha que legal. Na verdade, lembra que eu falei que para o nosso cérebro a gente precisa ter algo claro, um objetivo claro, uma visão positiva de futuro? O que é a motivação? É um motivo para a ação. coração. Então, muita gente fala assim: ai, acabou a motivação, vai na disciplina. Mas não existe disciplina sem motivação. Né? Olha que louco. E eu era das que usava essa frase até pouco tempo atrás. E eu falava: não, não é na base da motivação, porque a motivação é só aquele fogo de palha e depois ela acaba e vem a disciplina. Na verdade, não. Na verdade, não existe uma disciplina sem a motivação. A motivação é o que vai fazer com que você tenha disciplina. Porque se você não tiver um motivo para agir, não existe É, disciplina. você não sai da cama. A disciplina vai se manter por conta da motivação. E, na verdade, isso que eu achava que era motivação, não é. Aí, isso sim é um fogo de palha, né? Que dura ali só 3 dias. É, Aquilo que você sente, na verdade, esse fogo de palha chama-se empolgação e não motivação. é. São coisas diferentes. Então, falando para vocês aí, porque talvez vocês também podem acreditar que a motivação é algo ruim, né? De certa forma. E não é. Na verdade, todos nós precisamos de motivação para realizar algo. Senão, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente não tiver um motivo claro ali pelo qual a gente quer fazer algo, a gente não vai chegar em determinado lugar. Rê, mas legal, esse pessoal que você se conectou antes, era era um grupo de mulheres também? Isso. Era sobre o quê? Era um grupo de mulheres, mas lá visava muito o empoderamento da mulher. Uhum, A mulher que sai, a mulher que faz e acontece. uhum, E não era isso que eu queria. Porque, como eu falei pra você, eu sempre sonhei em ser dona de casa, uhum. ser mãe, mas também trabalhar. Sim. Eu não queria deixar esses meus princípios, o meu primeiro ministério, que era cuidar do meu lar, porque eu amo cuidar do meu lar, amo fazer uma comidinha gostosa para minha família. Mas Uhum, eu também queria ser aquela que sai para trabalhar. Então, algumas coisas não bateram. entendi. Você queria ser a mulher de Provérbios 31. Exatamente. Porque todo mundo pensa que a mulher de Provérbios 31, eu já ouvi isso, inclusive, de pessoas que estão dentro da igreja. Que diz assim, não, porque a mulher de Provérbios 30. Não, porque a mulher da Bíblia, foi assim que eu vi. Ah, porque a mulher da Bíblia não trabalhava. Eu, quem falou? A mulher de Provérbios 31, na verdade, ela dava ordem às suas Ordem, servas e ela ia exatamente. buscar. Na verdade, ela era empreendedora. Uhum. Porque diz que ela fazia ali os agasalhos, né? As roupas, para vender. E ainda ela saía de casa, acordava cedo, antes da família, preparava o E café preparava e o ainda café. dava ordem, né? Dava ali, passava as tarefas para as. Como que é? Seus criados, É, né? para as governantas ali, eu Aham. esqueci o nome que é utilizado ali na Bíblia. Mas dava ordem ali às suas servas, né? Dizia: Isso. olha, as tarefas são essas para hoje, tô saindo, tô indo fazer o que eu preciso fazer lá na rua, mas quando eu É, voltar, eu quero a minha casa em ordem. exatamente. Então, gente, a mulher de Provérbios 31, a mulher da Bíblia, ela tem todas as tarefas que uma mulher moderna tem. Na verdade, né, isso de que você pode ser o que você quiser, realmente você pode mesmo ser o que você quiser, porque Deus nos deu essa capacidade e, na verdade, ele fez a mulher com um potencial incrível, que é nós damos conta de fazer tudo o que a gente quiser. É incrível. Não é incrível isso? Eu acho Muito, demais. incrível, Rê. Demais.
Legal. Então, dos motivos que você se conectou com o vôlei é porque você entendeu que você não precisava buscar o empoderamento, que você já era poderosa. Exatamente. Legal, Eu já era legal, poderosa dentro do meu lar, né. legal. Faltava algo, que é como eu falei pra você, era essa intimidade com Deus. Uau. Fico muito feliz de saber disso, Rê, É. de verdade. Porque é um dos depoimentos, né, que eu mais recebo. É de Jéssica, depois que eu me conectei com você ou com o Movimento Voe, eu conheci Deus e, na verdade, eu sempre estive na igreja, mas eu nunca tive um relacionamento com Deus. Eu nunca tinha ouvido Deus, eu não tinha intimidade com ele, eu não Uhum. sabia, eu não fazia perguntas, eu não me conectava com ele, enfim. É E sobre depois isso. que É, eu me conectei com vocês, as coisas mudaram. Mas e aí? Hoje você faz parte da nossa ambiência, né? E o que exatamente. mudou aí nesse tempo, nesses julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses, que parece que já faz um ano Não, acho que faz 10 anos a gente que a se gente se conhece. conhece. Exatamente. Hoje mudou muita coisa. E uma das coisas, assim, que vem mudando ainda, né, que eu ainda estou buscando aprimorar mais é a minha comunicação. Por mais que eu seja influencer digital, tenho uma boa comunicação por detrás das câmeras, no pessoal sou muito introspectiva, Uhum, né, eu me comunico bem com quem eu tenho intimidade. sim, Aí eu abro, falo mais que a boca. aham, Mas quem ainda não tem muita intimidade, eu era muito introspectiva. E eu acho que, assim, depois que eu me conectei com vocês, que eu tenho conhecido outras pessoas também, eu tô mais maleável, né? Vejo que, assim, que eu tenho que abrir minha boca. Que mais às vezes eu achava corajosa. que as pessoas não me ouviam, porque eu tenho um falar mais manso, né, Uhum. mais baixo, é o meu jeito de falar mais baixo, e eu achava que assim, o que eu ia falar para as pessoas não ia ter relevância. Olha que interessante. Olha que interessante. Vamos ligar isso a ser professora? Sim, Você acredita que você escolheu essa profissão também porque você não era ouvida? exatamente, exatamente. Que legal. Tem muito a ver, porque ali, querendo ou não ser professora, você é a parte superior, né, você tá ali Sim, na frente dos seus alunos, você quer ser ouvida, né, você ainda exato. fala assim: "Silêncio, a professora quer falar". Tem muito a ver, muito a ver. E você acha que isso tem não, é claro que tem, tá. Mas se você não quiser falar também tudo bem. Uhum. Eh, mas dentro da sua casa, você sentia que você não era ouvida? Não, não, Gé, dentro da minha casa não. Você tinha tipo assim, Eu tinha você dificuldade para falar, não me comunicava bem. entendi. Eu achava que eu falava, mas eu não falava nada. Não me comunicava, não falava: "Ó, é assim, assim, assim que vai acontecer", tal, e sempre gerava discussões e brigas. Hoje não, eu falo detalhe por detalhe, falo tudo que tem que falar e pronto. Às vezes guardava muita coisa para mim, Aham. sempre fui de guardar muita coisa. E acontecia alguma coisa, eu ficava lá, com aquele negócio remoendo, Remoendo. remoendo, remoendo. Ia sempre, tipo, uma coisa ia puxando a outra. Hoje em dia, eu falo que assim, também foi depois que eu me conectei com o movimento Voice. Se eu tiver que falar, já é bom falar logo, que a gente já esclarece Sim. tudo. Isso é pra vida, é pra minha casa, é pra minha família, né? Para as minhas amigas, para um contrato que eu vou fechar, porque muitas vezes, como influência, eu fechava contrato e. Aham, Aham. aham, vou assinar. Né, tá tudo certo. Eu não tinha posicionamento, essa é a palavra. Sim. Eu não me posicionava e depois me arrependia. E não podia voltar atrás, porque você tem Uhum. um contrato. Sim. Depois que eu conheci a Jéssica, gente, que eu aprendi a me posicionar em todas as áreas da minha vida, tudo mudou. Tudo. Até a forma que as pessoas me enxergam, né? Uau. É que na verdade é de fora pra dentro, né. É. Na verdade, assim, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então, já viu, por exemplo, uma pessoa que você vamos supor que eu seja uma vendedora que tô querendo te vender essa caneta. E aí você fala assim: "Jéssica, quais são os benefícios dessa caneta? Por que eu deveria comprar essa caneta?", né. E eu vou falar assim: "Olha, então, é que essa caneta aqui, ela escreve", e tipo, fico insegura ali pra te vender o produto. Você vai falar: "Ah, não sei, ela não me passou confiança". Uhum. Por quê? Na verdade, foi pelo meu comportamento. Eu não te passei confiança, porque o seu cérebro, eu não preciso falar: "Olha, gente, eu não tô sentindo confiança não", você já É, pegou que eu não tô confiante naquilo que eu tô vendendo. E eu não exatamente. consigo te vender, você pode ter vindo disposta a comprar, mas o meu posicionamento ali naquela hora
te confundiu. Uhum. Você não consegue entender o que foi, mas eu não senti confiança, então não vou Exatamente. comprar. Deve ter alguma coisa ruim naquele negócio. Porque o nosso cérebro é assim. E quando eu tô super, por exemplo, eu posso estar nervosa, mas se eu sei aquilo que eu tô vendendo e eu tô confiante, ó, pode ser que você nem queria comprar, mas eu te convenço a comprar, Exatamente. né? Porque, enfim, o nosso cérebro, ele é muito esperto. E É. ele não precisa que eu fale palavras claras ali pra você poder entender aquilo que tá acontecendo dentro de mim. Isso é a É. linguagem não verbal, né? Exatamente. E esse Legal. posicionamento, ele me fez mudar, assim, muita coisa. Muita, 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 que às vezes eu não confio. Às vezes não, né? É o que de fato realmente aconteceu. Eu não confiava em mim. Não me sentia capaz Uau. de ser. Como influencer, eu tô desde 2019, já era para eu ter alcançado muito mais Aham. coisa. Mas Sim. porque eu não me sentia capaz. Eu ia lá, colocava minha cara a tapa, divulgava, mas eu ficava ainda com o pé atrás. Ai, mas será? Será que eu tô fazendo um bom trabalho? Será que eu tô fazendo um negócio legal? Será que as pessoas vão comprarem pra minha indicação? Eu não confiava em mim. Uhum. E você sente que isso mudou. Mudou demais, demais, demais. E depois disso você já conseguiu fechar outros contratos? Muitos, Uau. muitos já. E assim, o que tá pra vir, eu falo que é só Deus. É Deus e o meu posicionamento também, como mulher. Caraca, que legal. Em 5 meses. Gente, em 5 meses é muita coisa, Rê. É Não muita é muita coisa, coisa amiga. que mudou? Muita coisa. Porque 5 meses, tá, tudo bem, né? Não é tão pouco tempo assim, mas, poxa, pra ter mudado tudo isso em várias áreas da vida, eu acredito que foi bem rápida. Você só precisava de um encorajamento mesmo, né? Isso, porque eu já tinha um pouco da noção, né? Sim. Do que eu tinha que fazer. Mas é igual você falou, eu precisava daquela palavra rema. Qual que era a palavra rema que você falou no dia do evento? Deus. Você precisa de Deus. Você tem intimidade tete a tete ali com o Senhor. Sim. E aí você aprendeu a fazer perguntas. Minha filha, eu tenho um caderninho. É igual eu. Hoje em dia eu tenho um caderninho que eu falo, Senhor, preciso disso, disso, disso. Me dá uma resposta. Eu converso com ele o tempo todo. Rê, E isso é maravilhoso. Legal. E aí a gente entrou numa questão que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. Você ouve Deus audivelmente? Ouça. Audivelmente? Sim. Tô chocada, eu nunca Sim. ouvi. Sim. Que Eu legal. falo que é muito maravilhoso. Nossa, que queridinha você é. Sim. Eu nunca É muito ouvi. gostoso. Muito gostoso. Eu acho legal. que por isso, às vezes, também tem momentos que eu ainda fico brigando com o nosso. Não sei explicar, mas com o meu subconsciente, com a minha Aham. mente. Daí eu falo, é Deus mesmo, Jesus amado, e agora? Que legal. Nossa, bacana. E como você sabe que é Deus e que não é? Olha, já é uma voz diferente. É algo diferente, você sente no coração. Você sente algum sintoma físico, assim, que você pode falar? Não, físico não. Eu sinto. Sente. Por exemplo, não quando eu tô conversando ali com ele, fazendo perguntas, porque geralmente eu vou pro meu secreto, eu vou com papel e caneta na mão. Uhum. E aí, quando eu preciso de algum direcionamento, alguma coisa do tipo, eu falo assim, Deus, tem isso, isso e isso, eu não sei o que fazer. O senhor pode me direcionar, me dar uma palavra, fala comigo de alguma forma. Às vezes ele fala ali, tipo assim, vem na hora, sabe? Vem ou uma ideia, ou vem algo no meu coração, ou vem algo que. Ele fala assim, por exemplo, vai em tal lugar. E eu vou e eu encontro a resposta daquilo que eu tô procurando. Às vezes é na hora, mas às vezes não. Às vezes não vem essa resposta. E eu falo assim, Deus, fala comigo de um jeito que eu preciso entender. Tipo, Uhum. ele vai falar, né? Óbvio, se eu falo português, ele vai falar português. Ele não vai falar Exatamente. inglês se eu falo português, né? Sabendo que eu não vou entender. Ele sabe como eu vou entender. Por exemplo, quando eu estava em depressão e ansiedade, que eu tinha crise de pânico, teve uma crise em específico que mexeu muito comigo. E eu falei assim, Deus, eu não quero mais viver isso. Porque eu fiquei muito tempo tendo aquela crise. Naquele dia eu achei que eu ia morrer mesmo. Que eu tive uma crise horrível dentro do carro. E... Enfim, eu dentro do carro, eu falando, Deus, me dá... Não, eu saí, cheguei em casa, fui orar, fui pro meu quarto. Falei, Deus, ó, não sei o que tá acontecendo, isso. E contei tudo pra ele que eu estava vivendo. Falei, olha, eu não sei o que fazer com isso. Me dá uma direção. O que eu tenho que fazer? Eu preciso conversar com alguém? Eu preciso falar? Eu preciso de um psicólogo? Eu preciso do quê? Me direciona. E o que o senhor falar pra eu fazer, eu vou fazer. Na hora eu entrei no Instagram e eu vi uma postagem com uma frase de um culto de mulheres.
E eu fui nesse culto, e lá eu encontrei as respostas que eu estava, né, perguntando pra ele, assim, muito tempo e eu não encontrava. Mas eu acredito, esclarecendo pra vocês da forma que eu ouço aí, Deus, eu acredito que a gente pode procurar respostas, mas às vezes a gente não tá atenta. É, E não exatamente. entende que a resposta é aquela, Muitas ou vezes, né, sim, sim. Então, conforme você vai buscando mais, você vai sabendo discernir se é a voz dele É. ou não. Ou não. Mas, por exemplo, eu tô aqui com você. Aí eu sinto, vem assim, ó, vem um insight, eu chamo de insight. Recebo um insight do tipo, fala pra Renata isso, isso e isso. Ou dá um abraço na Renata e quando você for abraçar ela, eu vou liberar algumas palavras pra vida dela. Aí eu não vou. Aí eu falo, não vou nem a pau. Aí aquele negócio não sai da minha cabeça. Fica me Em mim incomodando. também Começa a acontece. me dar uma palpitação e começa a subir um fogo, um calor, um negócio. E aí eu falo, tá bom, eu vou. Aí eu vou. Enquanto eu não vou, eu tipo fico. Sabe quando a pessoa fica trêmula? Eu fico Uhum. toda trêmula. Então eu sinto Exatamente. esse. Já aconteceu isso comigo várias vezes e eu não fiz. Sério? Eu não Sério, tenho paz enquanto eu não sério, faço. sério. Tanto é que esses dias não, faz um tempinho. Eu estava na academia e geralmente eu leio alguns livros do Bill Johnson, do pastor da Bethel Church, lá Uhum. uma igreja da Califórnia, e que eu gosto muito porque eles têm muitas experiências sobrenaturais. E ele comenta isso em vários livros, né? Tanto ele, a esposa dele faleceu há pouco tempo, mas eles comentam assim, todos os livros da Bethel, eles contam experiências do tipo, a gente foi orar por aquela perna e a gente viu a perna crescer ali nos nossos olhos, sabe? E a gente orava por pessoas que estavam na cadeira de roda e eles levantaram. E aquilo edificava tanto a minha fé e eu falava, não, eu quero viver isso também. Uhum. Calma aí, me deixa apalpar isso Esses também, sabe? milagres. Me deixa viver isso. E aí eu, né, lendo um livro, aí eu fui instigada a abraçar uma mulher na academia. Eu vendo Uau. ela, e eu não sei se você tem isso, Rê, mas por exemplo, eu tenho a facilidade de, através do olhar daquela pessoa, às vezes eu consigo sentir o que ela tá Senti. sentindo. E naquele dia, eu fui direcionada pra olhar pra ela. E eu comecei a olhar pra ela e eu não conseguia tirar o olho dela. E eu ficava olhando pra ela assim, e eu conseguia sentir uma dor física do que ela tava sentindo. Caraca. E ela tava muito mal. E eu comecei a sentir, eu falava, Deus, é o Senhor que tá fazendo isso? Tipo, e aí eu recebi um insight, né, de ir lá abraçar ela. E fui. Eu falei, mas eu vou abraçar ele e falar o quê? Hum. Só vai abraçar. E eu fui abraçar. E eu comecei a falar algumas coisas pra ela. E ela me agradeceu muito. Ela disse: Olha, muito obrigada. Hoje eu realmente eu não tava bem. E ela não me falou o porquê, não me falou que tava acontecendo nada, mas ela me abraçou muito forte, me agradeceu. E depois daquele dia, todos os dias ela fazia questão de falar comigo. Tudo bem, passou. Ela saiu da academia. E aí ela me encontrou no Instagram quando a gente foi fazer a caminhada. Ai, que Lembra que a gente legal. marcava a Sim. academia? E aí eu marcava a academia lá, ai, te encontrei e tal. Que legal esse movimento que você tem de mulheres. Olha, queria te agradecer, porque naquele dia eu estava passando por isso, 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 isso. Aí ela falou tudo. Eu falei, agora faz sentido. Faz sentido. Então, eu tenho, assim, algo físico. Eu ainda preciso ser mais obediente. Entendi. E às vezes mais corajosa também, Corajosa, né? exatamente. Mas eu creio que Deus está trabalhando isso em mim. Legal. Porque à medida que você vai, isso vai ficando. Você literalmente vai ficando mais corajosa. Que é do tipo assim, eu não tô nem aí, o que aquela pessoa vai pensar de mim. Eu vou fazer o que eu quero, que eu vou lá e falar, poxa, um abraço. Se ela falar que não, tudo bem, eu vou embora. Exatamente. E tá tudo bem. Exatamente. Legal, Rê. É. Legal, show. Ô, Rê, Hum. e sobre empreender, como você está hoje? Valeu a pena você Valeu, ter amiga. largado lá os 10 anos de estabilidade que você teve? Valeu Enfim, muito a pena. valeu a pena? O que Muito a que valeu a pena. pena? Eu não vou falar nem o financeiro, mas eu vou falar o quanto valeu a pena eu estar mais na minha casa. Eu cuidar mais da minha família, eu cuidar mais do meu esposo, do meu filho, do meu lar, da minha comida, de mim. O que que você tem hoje que você não tinha agora? É tanta coisa, tanta coisa. Mas hoje eu vejo o meu dia com outros olhos. Antes eu ficava super estressada com a casa,
a casa suja e eu tinha que trabalhar e tinha que fazer vídeo, enfim, a casa lá. Ficava muito estressada. Eu ia dormir estressada. Eu não dava atenção pro meu marido. Eu não dava atenção pro meu filho. Hoje eu divido meu dia assim, prioridades. Uhum. Ir pra academia, cuidar do Heitor, levar o Heitor pra escola. Ah, eu tenho um vídeo pra fazer, eu tenho um encontro de oração pra ir. Qual que é a prioridade? Limpar a casa ou ir pro encontro? Ir pro encontro de oração. Então hoje eu sei dividir muito isso. E essa flexibilidade de horário já é maravilhoso. 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 Eu acho que empreender, toda mulher tinha que empreender. Porque você consegue dividir o seu dia ali da melhor forma possível, né? Conforme a sua rotina. Que legal, que legal. E então, claro, melhorou o emocional, melhorou. E o seu marido sente isso Ah, com também? certeza, com E aí ele quer que certeza. você volte a trabalhar? Imagina, imagina. Não O que quer, que mudou no jamais. relacionamento de Mudou vocês? tudo, amiga, mudou tudo. Hoje é um relacionamento super saudável. A gente sempre foi um casal que não foi muito de brigar, mas sempre tinha aquelas picuinhas Aham. e eu sempre ficava bicuda. Não vou falar enquanto ele não falar comigo. Hoje em dia, se acontece alguma coisa, eu faço assim, não é sobre mim, é Aham. sobre ele, deve ser algo que tá passando. Isso eu levo pra vida, pra todo Sim. mundo. Se alguém olhar atravessado, se alguém falar alguma coisa que eu não gostei, não é sobre mim, é sobre a pessoa. É algo que ela tá passando, é algo que, assim, ela tá externando ali, que tá dentro do coração, ou ele, né? Uhum. Então hoje eu falo, deixa ele quietinho, vamos respirar e passa, eu não brigo. Mas isso é muito sobre autoconhecimento, né, Rê? Tipo, Muito, te ajudou muito. porque você vem estudando. E assim, eu não sei com você, mas comigo, depois que eu comecei a me autoconhecer, eu comecei a sentir mais misericórdia das pessoas. Eu passei a entender mais as pessoas e até amar mais as pessoas. Porque eu Exatamente. penso assim, fui em tal lugar. A fulana me tratou mal, ela nem me conhece, então não é sobre mim. É. É porque ela não está no bom dia. Por isso que ela me tratou mal. Não que eu Uhum. tenha que sair aceitando nada disso, Não, mas a gente precisa entender que, assim como eu tenho os meus dias ruins, né? exatamente. Ela também tem. E Uhum. talvez eu encontrei ela justamente no dia que ela teve um dia ruim. E tá tudo bem. E releva. E, enfim, eu tinha muita Exatamente. dificuldade com isso, porque eu sofria muito com rejeição, né? Então eu pensava assim, por exemplo, a pessoa me disse um não. Ai, meu Deus, por que que ela não gosta de mim? O que que eu fiz de errado? Ah, eu também. Não, na Eu verdade, também. não é isso. Ela só não quer aquilo que eu estou oferecendo hoje. Aham. E tá tudo Tudo bem. bem. Não é sobre mim. É sobre o produto que eu estou oferecendo. Ou sobre a situação. E beleza. Vida que E segue. às vezes a gente até tentava arrumar formas para poder, né, deixar aquela pessoa mais feliz ou ser aceita, né, Gê? Sim, Eu já fiz isso muito. E às vezes me deixava desconfortável, deixava desconfortável a minha família para deixar o outro confortável. exatamente. Hoje em dia eu não faço mais. O Rê, de forma prática, para as pessoas assistirem hoje o nosso episódio e elas entenderem que elas também conseguem, né? Ouvindo a sua história. De forma prática, como você acredita? Quais são os passos, melhorando Uhum. aqui a minha pergunta, quais são os passos que essa pessoa pode começar a dar a partir desse episódio para a vida dela começar a mudar? Tanto profissionalmente, quanto intelectualmente, quanto ali fisicamente. Qual é o conselho? Quais são os passos que você aconselharia essa pessoa a começar? Vamos lá. Primeiro, conexão com Deus. Ler a Bíblia todos os dias. Orar sem cessar. Não é orar só na hora de levantar e na hora de dormir. Durante o dia, você tem um tempinho, você vai lá, Senhor, eu tenho essa causa. Senhor, Uhum, hoje eu só quero agradecer. uhum. Orar o tempo todo, no carro, quando você estiver lavando a louça, no banho. Falo que no banho a gente tem várias ideias, Eu. né? Ler um livro, fazer atividade física e ser Legal. leve. A gente precisa de leveza, a vida Sim, precisa de leveza. sim. Ser mansa. A mulher, para ela poder ela se destacar, ela não precisa ser aquela mulher que briga, aquela mulher que eu mando no meu homem, Sim. eu que mando na minha casa, não. A gente precisa de leveza, daquela mulher leve, aquela mulher abençoada que quando abre a boca, você fala, caramba, Doce, né, Rê? doce. E é isso. Não esqueçam de fazer atividade física e melhorar a alimentação. Sim. Você dizendo isso, eu sempre falo que, inclusive,
eu tenho uma aula, né, sobre isso, eu sempre gosto de falar sobre isso, que é a família é a representação da Trindade aqui na Terra. Então, o Espírito Santo, a mulher, desculpa, representa o Espírito Santo. O homem representa Deus Pai. E Jesus, e os filhos e os nossos amigos representam Jesus. Então, a mulher é a representação do Espírito Santo como? Sendo auxiliadora, sendo aquela que aconselha, a ajudadora, porque o Espírito Santo é isso, né? É essa representação de Deus na nossa vida. E o Uhum. papel da mulher é exatamente É esse. esse. A mulher auxilia, a mulher senta para conversar, a mulher educa os filhos. Não que o pai não eduque, mas é a mãe É a que tá mãe. ali, a mãe que senta para ouvir, é a mãe que, sabe, que sabe, às vezes tem um jeitinho, quando o pai vem com mais brutalidade ali, é a mãe que, calma, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode melhorar. Exatamente. É a mãe que tem aquele jeitinho mais, né? De trazer pra perto, de acalentar, e não, vamos resolver e tal, porque o pai, às vezes, ele é o sim, sim, não, não, né? É. Enfim, o pai tem uma voz, às vezes, mais bruta ali, porque é a essência do homem, Sim, né? sim. A essência do homem é ser mais viril, mas Exatamente. a nossa essência não é ser viril, a Não. nossa essência é ser mais doce. Eu acho que Exatamente. isso tá chocando muito na nossa geração, porque as mulheres, elas querem ser mais viris, É. né? E nós não nascemos para ser viril, nós nascemos para ser mais doce. É tão Exatamente. lindo você ver uma mulher feminina, né? Mais doce, que sabe se comportar, sabe falar, sabe, enfim, sabe se portar em determinados lugares com Uhum. leveza, Exatamente. sendo sábia nas palavras. Uma mulher que não fale palavrão, sabe? É tão bonito, né? Não é? Você também não Exatamente. acha, Eu Rê? acho maravilhoso. E o homem tem aquela essência mais bruta mesmo, e tem mulher que fala: "Ai, como ele é fofo". Eu não sei se é legal, Não, né. não é legal, né? Então, ser fofo, assim, porque a essência do homem não é de fofura. Não, ele é É o provedor, né? O assim, a essência do homem é aquele que: "Ó, eu mato e morro pela minha família, né, eu exatamente. eu tô aqui pra proteger vocês", e enfim, eu acho que a nossa geração tá um pouco perdida em Tá, relação a isso, tá. sabe. Mas, ô Rê, pra gente finalizar aqui, gente, eu amei. O que que vocês Eu acharam? adorei também. Comenta aí, né? Vocês gostaram da história da Renata? A Renata fala muito sobre, lá no perfil dela, sobre cuidados com a casa, que é muito legal. Agora ela tá postando algumas receitas É. também. Então segue lá o arroba dela. Esqueci, Rê. Fala aí de novo. Ressouza Fontes, com H, Rê depois do Souza RE. Fontes. Tá bem simples. Jéssica, não achei. Vai lá no meu perfil, procura lá dos meus amigos, que você vai encontrar ela, tá? Exatamente. Rê, maravilhosa, se você pudesse deixar escrito uma frase em um outdoor, onde irão passar 8 bilhões de pessoas desse mundo inteiro, qual frase você deixaria para essas pessoas lerem? Seja você. Não Uau! perca a sua essência. Por nada. Nem por Show. circunstâncias nenhuma. Identidade clara, hein, gente? Exatamente. Identidade clara. Mas para ser você, primeiro você precisa se descobrir, né, Rê? Porque a gente só Exatamente. consegue ser a gente se a gente sabe quem é, né? Uhum. Maravilhosas! Curtam o nosso episódio. Compartilhe com outras amigas, porque eu tenho certeza absoluta que esse episódio vai ajudar, assim, milhares de mulheres. Faça parte do Movimento Voe. E você, que é empreendedora, empresária e quer patrocinar o nosso episódio, entre em contato comigo lá no meu Instagram. E eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o meu contato direto, tá? Mas no meu Instagram também tem lá o meu contato direto. E faça parte dessa história aqui do nosso Voicast, que vai encorajar e ajudar outras mulheres a romperem, assim como a Renata tem rompido também. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada, viu? Jéssica, foi uma honra. Muito obrigada. A honra foi minha. Obrigada a você, Rê. Beijo, Beijo. maravilhosas!